Bom, então o nosso modelo de caixa será este tamanho aqui, com 6 centímetros de altura, 16 de comprimento e 11 de largura. Eu escolhi esse tamanho porque ele é o tamanho menor para as entregas do Mercado Livre, visto que a etiqueta do Mercado Livre ela é padrão. Então, se fizer uma caixa menor que 16 por 6 por 11, não vai dar etiqueta e não vai passar lá no balcão do correio. Então, o modelo escolhido é esta caixa aqui. Para que esse método funcione com qualquer tipo de caixa, nós vamos entender que vamos tratar essas medidas como letras, que serão: A representa a altura, que é de 6 milímetros, C representa o comprimento, que no caso da nossa caixa aqui é 16 centímetros, e o B vai representar a largura da caixa, que será o fundo e a tampa, que é de 11 centímetros. Então vamos construir a nossa caixa. Agora, para definir o tamanho do papel que nós precisamos para fazer uma caixa com essas dimensões, vamos entender primeiro que o nosso papel vai ser sempre um retângulo, uma medida menor e uma medida maior. Para nós acharmos a medida menor, nós vamos considerar o seguinte: essa medida menor do nosso retângulo é o comprimento da caixa, mais 2 vezes a altura da caixa. Então seria C mais 2 vezes A, que seria a lateral da caixa, o fundo da caixa e a outra lateral da caixa. Então seria 2 vezes A, o nosso A vale 6 centímetros e o nosso C vale 16. Então 2 vezes 6, 12, com 16, 28. A nossa medida menor para esse tamanho de caixa no papelão a ser cortado é 28. Agora, para definir a medida maior do retângulo do papelão, nós vamos considerar o seguinte: a medida do lado maior do nosso papelão nada mais é do que a medida da tampa, que é a largura de B, 11 centímetros, mais uma altura da caixa, que é 6 centímetros, mais a tampa da caixa, que é a medida de B, que é 11 centímetros, mais uma lateral da caixa, que é a altura de A, que é mais 6. Então, vamos aplicar a seguinte soma. A tampa e o fundo, que vale B, são 11, dá 22. Mais 2 vezes A, que é 6, dá 12. 22 com 12, 34. A medida maior do nosso retângulo é 34. Então, o nosso papel fica 28 por 34. Uma vez definido o tamanho do nosso papelão, que aqui no caso é 28 por 34, nós vamos para o segundo passo, que é fazer a marcação das dobras. Aqui eu já tenho colocado no papel para ficar melhor o visual, de que paralelo à medida maior do nosso papelão, nós vamos traçar 2 linhas. O que são essas linhas? Essas linhas são correspondentes à altura da nossa caixa, que é 6 centímetros. Então nós vamos pegar no primeiro traçado, vamos traçar 2 linhas retas paralelas à medida maior, de 6 centímetros, correspondente à altura da caixa, a medida de A, que é 6 centímetros,
que corresponde às laterais da caixa. Essa é as primeiras linhas a ser traçadas. Agora, continuando o traçado, nós vamos pegar agora e traçar as linhas transversais às primeiras que nós traçamos, para definir as últimas marcações, que serão medida de A, 6 centímetros, medida do fundo da caixa, que é a medida B, ou a tampa, que é 11, mais uma outra medida de A, que é o outro lado da caixa, que é 6, e mais a medida da tampa, que é 11 centímetros. Dessa maneira está pronta a marcação da caixa, onde serão as dobras. E a caixa praticamente está concluída, agora é só dobrar e está pronto. Então vamos para o terceiro passo para concluir a caixa. Antes de dobrá-la, vale lembrar que o correio só aceita caixa lisa, sem nenhuma escrita. Então, se for fazer reaproveitamento de caixa, necessariamente tem que fazer o traçado em cima da propaganda da caixa, para na hora de dobrá-la, na hora que fizer as dobras, vai ficar a parte lisa para fora. Eu fiz primeiramente o traçado na parte lisa para ficar o visual da explicação melhor, mas lembre-se, quando for reaproveitar a caixa, faça o traçado em cima da propaganda. Então vamos dobrar. Então agora, para dobrar as extremidades, é preciso fazer os cortes, 6 cortes nestes lugares aqui, que eu vou fazer colocando uma balança embaixo para não riscar o meu granito.